O áudio do VAR do jogo de ontem contra o Mirassol no estádio Beira-Rio foi divulgado e mais um absurdo está acontecendo. O Inter prejudicado mais uma vez e explicações que deveriam ser dadas de forma prática e rápida pela CBF não aconteceram. A gente vai mostrar o áudio do VAR que foi divulgado, o absurdo e também a bronca do presidente Alessandro Barcelos com a entidade máxima do futebol brasileiro. Ele fez uma manifestação forte e foi para cima da CBF. Inclusive, viajou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.bet.br é a minha casa de apostas, pode ser a sua também. É a melhor do mercado, KTO.bet.br. Se tu ainda não tem registro, faz o teu registro pelo meu link, que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Não perde tempo, dá uma olhada nas odds e vai dar uma brincada, porque tem muitas competições mundo afora. Tem Copa do Brasil no meio dessa semana, tem o Inter na quinta, o Grêmio amanhã aqui em Porto Alegre. Vai lá e dá uma brincada na KTO, tá certo? Bom, minha rapaziada, eu quero começar aqui repercutindo o áudio do VAR que foi divulgado pela CBF ainda ontem à noite do jogo do Inter contra o Mirassol. Dois lances polêmicos na partida. Um que de fato não há explicação e o outro que sorrateiramente foi explicado pela CBF. O lance que todo mundo viu que o árbitro acertou ontem no jogo. É importante colocar aqui, a partida ontem foi conduzida pelo Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro do Rio de Janeiro, que tinha como assistentes o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e do Mato Grosso, Eduardo Gonçalves da Cruz. O VAR foi Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Guardem esse nome, Rodrigo D'Alonso Ferreira, árbitro VAR de Santa Catarina. E o que acontece? Dos dois lances polêmicos, um gol anulado do Inter, que foi o do Gustavo Prado quando estava 1-1, e o pênalti absurdo não marcado no cabeceio do Wesley e o braço completamente aberto do Reinaldo, somente o áudio do VAR do lance do gol, que foi marcado, assinalado, impedimento, foi divulgado pela CBF. O áudio do lance do pênalti não foi divulgado pela CBF. E aí precisa ser entendido o motivo. É porque o lance não foi nem analisado? Porque daí, se for isso, é pior ainda. É pior do que tudo que possa se imaginar. Agora, não há explicação para, depois de mais de 13, 14 horas do jogo, mais do que isso, não ter sido divulgado o lance de um pênalti claro. Claro, não ter sido divulgado. Eu vou deixar para vocês o áudio do VAR do lance do gol anulado do Internacional, que parece claro, foi bem anulado, o Ronaldo estava impedido. Olha só. Jogo. Sem impedimento. Gol. Tá. Volta no escanteio pela goal line pra mim, Rodrigão. Decisão de campo, gol, tá? Vai. Volta. Eu não vi a batida. Tá. Vamos checar, tá? Lance bem ajustado no D'Alonso. Ok, vamos chegar a todas as situações. Possível mão, impedimento, tá? Segue, Rodrigo, segue. Tá. Ele vai checar tudo. Deixa eu ver se bate na mão dele pela micro. A micro pega? O 16 não tá em posição. Ele não tá em posição, 16. Põe a micro pra mim, Não, eu tô Rodrigo. falando, eu não fiz quem foi. Vai. Calma, vai checar. Volta, já bateu. Volta. Se bateu, já foi. Vai. Vai, segue. Não bate. Aí, ó, esse daí. Eu quero ver se bate na mão dele. Ok, vou checar. Quero ver se bate nessa mão. Deixa eu ver se tem outra câmera aqui. Aqui, volta. Para. No momento do contato. Vai sair o 25 do De Mirassol. Aí, para. Gira pra mim aqui. 41 do 25. Ó, tem essa. Posição de impedimento aqui. Vai checar. Aqui, gira. Tem uma nova origem no cruzamento. É isso que eu quero. Esse é o ver. Ele ponto? vai sair, esse Esse é aí, o ponto. ó, Gira tá? pra mim. Do Mirassol. Vai pra lá, rapaz. Divide a tela em 4 e põe as 4 possíveis imagens que possam mostrar. Tá bom. A gente vai precisar de tempo, tá, Vaguinho? São lances bem ajustados. Tem uma possível mão e uma posição de impedimento para ser analisado, tá? Checando. Não vamos brigar com a imagem, tá? Então. Tá checando. Rodou ela. Dá um impedimento. Tá, vou nele. Tá checando.
Tá, não dá pra ver, não dá pra me pegar não. Agora vamos ver o impedimento, tá? Não tem imagem Segura. conclusiva. Não. Sem imagem conclusiva, Tá o cara não pegando, bate tá não. pegando. A bola bate na mão. Consigo mão, tá? Tá, volta na goal line. Agora Aí. voltar na goal line. É a não cabeçada, desvia é a aqui no meio. cabeçada. Na origem. Volta. Aí, segue. Calma. Aí tem um desvio. Agora aí. Aí, Para aí. exatamente. Para bem no ponto de contato na cabeça, vamos calibrar. É, tá chegando na mão, impedimento. Calma. Visivelmente, Alonso. Cara, não vamos brigar com a imagem, Aí, ok? parou aí, esse é o nosso ponto, Não, vai. pô, isso aí. Parou o ponto, já joga lá visivelmente. Não vamos brigar com a Posição, imagem. impedimento. Só no... Ó, o defensor tá aqui. Checado. Eles deram gol? Deram o gol. Calma, Tá? mas checa também. Vaguinho, impedimento factual, tá bom? Impedimento factual. Impedimento. Vou reiniciar e vou fazer a linha, pode seguir. Pois então, aí tá o áudio do VAR do único lance que foi divulgado. O lance do pênalti, que foi o lance capital do jogo, quando estava 1 a 1, 42 minutos do segundo tempo, não foi divulgado pela CBF. Pera, minha rapaziada, antes de tu seguir com o vídeo, não esquece, te inscreve no canal, é de graça, é só rolar a telinha pra baixo, apertar no botãozinho e inscrever-se. Estamos chegando aos 89 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então te inscreve, deixa o like nesse vídeo pra recomendar pra mais e mais colorados e coloradas e ativa o sininho das notificações que tu sempre vai receber primeiro no teu celular quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e fiquem aí com o vídeo. CBF, que ontem levou uma crítica dura do presidente Alessandro Barcelos e justa do presidente do Internacional. Primeiro ele começa a sua manifestação e eu repercuti no vídeo de ontem à noite, trazendo repercussão do vestiário do Inter sobre a arbitragem, sobre esse lance que eu citei. Mas o presidente Alessandro Barcelos deixou claro o posicionamento do Internacional em relação à situação que vive a entidade máxima do futebol brasileiro. A CBF está sem presidente desde a destituição do Edinaldo Rodrigues do cargo na última quinta-feira. No momento, Fernando Sarney é o interventor, é quem está como basicamente um presidente interino respondendo pela Confederação Brasileira de Futebol, tá? E também está organizando já uma eleição às pressas para se ter um novo substituto. Os últimos 5 presidentes da CBF, nenhum deles terminou o mandato. Todos foram destituídos do cargo. Só que qual que é o detalhe? A eleição vai ter um candidato somente, que vai ser o presidente da Federação Roraimense de Futebol, que é o Samir Chaud, que encabeça a chapa Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização. Tá? Ela foi registrada nesse último domingo e ela tem o apoio de 25 federações e 10 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. 25 federações e apenas 10 clubes entre Série A e B do Brasileirão, incluindo eles o Grêmio, rival do Internacional, está apoiando a eleição do Samir Chaud, da Federação Roraimense, e a Federação Gaúcha de Futebol, aqui do nosso Rio Grande do Sul, encabeçada aí pelo presidente Luciano Oxman, também estão apoiando a candidatura do presidente da Federação Roraimense de Futebol. O Inter e outros clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro estão apoiando a candidatura do Reinaldo Cordeiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Só que o que acontece? Eu já expliquei aqui, mas vale a gente trazer para quem não está tão por dentro. O que mais pesa em votos para a eleição de um novo presidente da CBF são os votos das federações. Isso é bizarro. Isso é bizarro. A federação de cada estado tem um voto com peso maior do que os clubes que fazem o futebol brasileiro andar. E isso foi o tom da entrevista do presidente Alessandro Barcelos ontem na zona mista do Beira-Rio, reclamando bastante sobre como funciona esse sistema, porque vamos lá, eu vou citar aqui todos os clubes, não são todos, tá? Mas a maioria dos clubes que estão apoiando a candidatura do presidente da Federação Paulista, entre eles o Inter. Eu tô falando de Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude, Mirassol, Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vitória, América Mineiro, Amazonas, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Curitiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Operário do Paraná e Vila Nova, muito mais do que estão apoiando o Samir Chaud, presidente da Federação Roraimense. E essa é a principal reclamação e questionamento justo do presidente Alessandro Barcelos sobre o sistema. Olha só o que ele disse ontem na zona mista do Beira-Rio. Tem várias questões, né?
Infelizmente o modelo foi construído em cima das federações. E elas têm condições sozinhas, como aconteceu agora, de fazer uma eleição com chapa única, né? E tem as suas razões e eu respeito e são legítimas. Agora, se nós olharmos a federação, as outras federações, os clubes estão de um lado e as federações de outro, né? Salvo talvez a Federação de São Paulo, que foi a única que abraçou a condição colocada pelos clubes. Então isso demonstra uma desconexão entre o que pensam os clubes, quem faz o futebol. Não existe futebol sem clube. Alguém torce para alguma federação aqui no país? Quem torce são torcedores dos clubes. Portanto, há necessidade de se ouvir aqueles que fazem o espetáculo, aqueles que organizam, aqueles que trazem receita. E, infelizmente, esse sistema que está colocado hoje na CBF não permite que isso aconteça. E de que forma o presidente está mais do que certo nesse aspecto, tá? Mais do que certo nesse aspecto. É uma vergonha o sistema do futebol brasileiro em que as federações têm um peso maior do que os clubes, que é quem leva torcedor para o estádio, é quem contrata, é quem vende e é quem faz de fato andar o futebol brasileiro. E isso comprova o caminho que está sendo levado o nosso futebol brasileiro, e isso, claro, é um tema de preocupação também para o internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.